Bem-vindos ao podcast Pode Aprender Mais, o podcast que eleva você ao seu potencial máximo. Hoje estamos no episódio número 10. Então, pessoal de casa, hoje iremos falar sobre gratidão e mentalidade de abundância. Um assunto interessantíssimo, com nossa equipe especial aqui, Lúcia, Olá. Daisy, Boa noite. Viviane. Então, mais uma vez, nós quatro iremos abordar alguns assuntos. Então, se você quer transformar a sua vida, pessoal de casa, hoje nós quatro vamos ajudá-los. Traremos alguns insights, principalmente para mostrar a forma como a gratidão é muito importante na nossa vida e como ela nos engrandece e nos leva à plenitude, perfeito? Então, hoje, estamos celebrando o episódio número 10, com muita gratidão. Então, já que o assunto é gratidão, nada melhor do que a gente começar com gratidão de hoje. Agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanham desde o nosso primeiro. É isso, Rogério? Exatamente. Então, vamos agradecer ao pessoal que vem engajando em nossas redes. Então, o episódio número 10 é um marco para nós quatro. Perfeito, meninas? Isso. Sim. Daisy, o que significa a palavra gratidão? Para mim significa sermos abençoados. É agradecer, porque nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. E quando a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E isso não é nem só na questão espiritual, na questão da neurociência mesmo. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa, mais o nosso cérebro vai se condicionando a isso. Pessoal de casa, vocês já pararam para pensar de uma forma bem reflexiva o que vocês conquistaram até aqui? Nós, do podcast Pode Aprender Mais, também conquistamos muitas coisas. Viviane, o que nós conquistamos? Primeiramente, estar aqui já é uma conquista maravilhosa para todos nós. Como desde o início nós dissemos, foi uma superação para todos. Então a gente só tem a agradecer, porque estar aqui nos fez crescer e vamos crescer cada vez mais junto com o pessoal de casa que está acompanhando e está aprendendo cada vez mais. Danúzia. Oi. Vamos falar sobre gratidão e abundância. Olha que interessante. Como que nós destacamos isso já para o nosso episódio número 10, para o pessoal de casa entender? Então, eu creio muito que ser grato se trata justamente de uma energia. A Daisy comentou assim, não só no sentido espiritual, mas quando você tem essa gratidão, você aprende a ser grato, porque ninguém nasce com a gratidão instalada no seu HD, não é verdade? Então a gente tem que aprender a ser grato. E isso faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. E quando a gente aprende, a gente adquire essa energia e coloca isso no nosso dia a dia, faz com que esse retorno seja em abundância para todas as nossas esferas da nossa vida. Então, a gente consegue ter em abundância alegria, a gente consegue ter em abundância empatia, respeito ao outro, respeito a si mesmo. Então, eu creio muito que gratidão transforma o ser humano. Foi isso que você me perguntou? Excelente. Nós gravamos o episódio número 6, onde nós fizemos uma reflexão dos 5 primeiros episódios. Sim. E hoje nós 4 escolhemos estar aqui para fazer uma reflexão sobre os episódios desse ano. Que, de certa forma, falando em gratidão, mais uma vez agradecendo ao pessoal de casa, nós tivemos muita participação do pessoal de casa. E isso também nos engrandece. Nós falamos sobre espiritualidade, que foi muito engajante nas redes. Nós falamos sobre dinheiro e emoções, né? Isso. E falamos um pouquinho também sobre propósito de vida. Então, nos episódios número 7, 8 e o 9, nós falamos muito sobre isso. Então, Viviane, na PNL, nós falamos muito sobre como os nossos pensamentos moldam nossa realidade. Perfeito? Explica um pouco sobre como a neurociência trata isso, a questão da gratidão e como isso impacta nas nossas decisões emocionais. Ótima pergunta. A Danúzia comentou sobre frequência, então a neurociência vem provando isso. A gratidão ela tem uma frequência muito alta. Então, nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, ela vai emitir
para o universo uma energia. E a gratidão, ela está lá em cima, bem lá em cima, quase no topo. Então, ela é fundamental para que a gente consiga ter mais abundância e prosperidade. Então, nós não devemos reclamar e sim agradecer. A gente começa a modelar o nosso pensamento, e isso é uma prática diária, porque, como a Danúcia falou, a gente não nasce com ele instalado no nosso HD. Pelo contrário, a sociedade, muitas vezes, ela vive reclamando, as pessoas vivem reclamando. Então, hoje, a gente entende que reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que você nem quer. Então, a gente precisa, em vez de reclamar, agradecer. Então, a gente começa o nosso dia agradecendo. Em vez de acordar e falar, nossa, meu dia vai ser difícil. Não, eu agradeço pelo dia de hoje e por tudo que eu tenho que viver e aprender. Então, a gente precisa agradecer. Quando a gente faz isso, a nossa frequência também muda. A gente começa a ter muito mais facilidade para lidar com o outro. A gente vê as coisas de uma forma bem diferenciada. Então, a gratidão tem que ser praticada. E a neurociência fala que ela libera também a dopamina e a serotonina, que são os neurotransmissores do bem-estar e do prazer. Então, a gente precisa liberar mais desses neurotransmissores no nosso organismo para a gente se sentir cada vez melhor. Então, isso é super importante e já é comprovado cientificamente. Quanto mais gratos, maior a abundância na nossa vida. Nós temos aqui a Deise e a Danúcia, que são especialistas em educação. Depois de uma explicação tão contundente como essa da Viviane, ela falou bastante sobre gratidão, né? A gratidão, ela pode ser desenvolvida desde cedo nas nossas famílias. Mas como desenvolver isso na escola, no ensino, na parte fundamental de crianças? Assim, a nossa área, né, dentro da Little Seeds, que ela é o ensino bilíngue, o inglês, ele possibilita tudo isso. O inglês, ele possibilita você trabalhar qualquer área, qualquer matéria, qualquer projeto, inclusive essa questão emocional, né? Essa questão da gratidão, de ser grato. Existem atividades, nós temos vários projetos no qual a gente trabalha esse mindfulness, que a gente trabalha essa questão da gratidão mesmo. Eu sou grato por quê? Né? E dentro do inglês tem até uma data comemorativa, que é o Thanksgiving, que eu acho que é uma data assim, que deveria ser trabalhado, porque é a questão da gratidão. Eu sou grato por quê? Né? Quais são os motivos que eu tenho de gratidão? E desde cedo, essa importância de criar essa crença na cabecinha deles, né, das crianças, de que eles têm muitos motivos para ser grato, né? A nossa família, o trabalho da mamãe, do papai, tudo, né? Criar colocar essa sementinha na cabeça deles para que lá na frente eles criem esse hábito. Como a Dan falou, né, que a gente não tem essa habilidade desenvolvida, a gente precisa desenvolver. Então, eu acredito que a primeira infância é o melhor lugar para se desenvolver isso, né? Então, ela vai crescer uma criança emocionalmente saudável, né, forte emocionalmente, e com essa sementinha de crescimento aí. E a Deise trabalhando essa parte com as crianças, a minha parte que vai especificamente na formação dos professores, é justamente mostrar para as professoras e os professores que nós devemos ser gratos a cada estudante, a cada aluno que chega em nossa vida. Porque a partir do momento em que o professor, nesse trabalho de formação, a partir do momento em que eu mostro para o professor que essa gratidão vai fazer com que seu trabalho se desenvolva de uma forma muito mais tranquila, essa tranquilidade passa para o seu pequeno, o seu Little, e faz com que o resultado seja positivo. Porque o aprendizado acontece de forma mais natural. Então, tudo isso que a Deise falou faz parte com um complemento na formação com os professores para que a gente tem que ser grato. Grato a essa aula que vai ser dada, grato a esse aluno que me desafia, porque alguns alunos nos desafiam, e grato pelo resultado que isso nos trouxe. É maravilhoso. E que muita gente não tem essa tomada de consciência, né? Com certeza. A maioria das pessoas só reclamam. Porque aquela sala é difícil, porque esse aluno não sei o quê. Não, a gente tem que mudar. Não, a reclamação frequente. Porque eu ensino, eu sei ensinar, eu tenho a didática, mas ele não aprende. Então, assim, vamos refletir. Essa primeira reclamação está fazendo com que isso se perpetue. Sim.
Entendeu? Então vamos parar de clamar 2 vezes, fazer a autorreflexão, a formação em nos prepararmos, porque tem a capacidade linguística, tem a capacidade didática, temos tudo. Então vamos ser gratos para ter a mudança nessa. Muito forte. Deise, eu gostei quando você falou que as pessoas só reclamam, né? E a Danusa foi muito feliz e complementou isso. Mas assim, Viviane, como especialista, né, e principalmente na parte da mentoria, eu gostaria de dizer que essa reclamação é um nível de escassez hoje. As pessoas, eu vejo elas com um pensamento muito de escassez. Como podemos reprogramar nossa mente para enxergar isso como oportunidade? Boa pergunta. Essa mentalidade de escassez, a reclamação ela ajuda muito, porque a gente só foca naquilo que é ruim. A gente não foca no lado positivo. E a neurociência também diz o seguinte, o que acontece, o acontecimento em si, a gente não controla, mas como nós reagimos a ele. Então, em vez de a gente ficar olhando aquilo que nos falta, que é a escassez, a gente tem que olhar aquilo que veio a agregar. Então, a gente começa reprogramando a nossa mente, fazendo questionamentos a nós mesmos. Então, buscando soluções para aquilo que a gente achava que era um problema, que eu falo que hoje eu nem utilizo mais a palavra problema, a gente costuma utilizar que é desafiador, porque tudo aquilo que te desafia te faz crescer. Então, para a gente reprogramar a nossa mente, primeira coisa é começar a mudar essa forma de visão das coisas que acontecem. Então, que nem a Dan falou, às vezes vê o aluno ali, começa a reclamar, ou porque tem que dar aquela aula X, Y, enfim. Então, começa a perceber que o aluno ele te desafia a crescer. Ele te faz também, quando ele te faz aquela pergunta que você não soube naquele momento responder e que não tem problema algum, a gente tem que falar o seguinte, na próxima aula eu trago a resposta. Isso te faz crescer. Com certeza. E faz a pessoa ir num nível além. Então, a gente precisa ver as oportunidades naqueles momentos. E a escassez, esse pensamento de escassez é para tudo. Não é só na reclamação. Então, as pessoas, no geral, não são todas, claro, a gente não pode dizer que são todas, mas a programação mental é focando mesmo naquilo que falta. Então, a gente precisa se perguntar o que eu posso aprender com isso, como que eu posso fazer diferente para ter resultados diferentes. E aquilo que acontece, a gente não vai enxergar como algo negativo, e sim como um feedback. Então, na PNL, a gente chama de feedback. O que é o feedback? É uma resposta ao acontecimento. Então, se eu tive uma resposta X e eu não gostei daquela resposta, eu tenho que buscar uma solução para a próxima vez ter outro tipo de resposta. Então, a gente cresce com isso e a gente consegue mudar o nosso pensamento. E é diário, é prática diária, sempre fazendo esses questionamentos. Muito obrigado. E no senso comum, muitas vezes, a gente pode perceber quando a gente está no nosso convívio social. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa que só reclama. Muito. A gente encontra. Eu acho que quem está nos ouvindo em casa Todo dia, toda vai hora. lembrar Toda de hora. alguém. Ou conhece Todo dia, alguém. toda hora. Ou conhece alguém. Então, é importante, muitas vezes, chegar ao lado, no senso comum, tá? Estou falando da forma, no dia a dia, não especificamente como a Vivi explicou. Mas no senso comum, às vezes, é importante a gente chegar assim, amiga, você está reclamando. Porque a pessoa pode, a princípio, não gostar, porque ninguém gosta de receber crítica. Mas é o feedback, é o retorno que a Vivi está falando, que às vezes a pessoa precisa apenas para dizer, nossa, eu tenho tanto a agradecer e estou clamando aqui 2 vezes e isso não está me fazendo bem. Porque quando o outro percebe, no senso comum, no dia a dia, seja o nosso parceiro, seja os nossos filhos, seja os nossos alunos, seja os nossos companheiros de balada e assim sucessivamente. Às vezes a gente mostrar que está reclamando da fila que está grande no cinema. Mas a gente não se propôs a isso no cinema, nesse momento, nesse horário, com essa finalidade. Por que você acha que estaria tudo ao mar de rosas, sem fila, porque você está lá? Então, não reclama. Sim. E às vezes, nesse senso comum, a pessoa mostrar para o outro que você está reclamando algo que você poderia agradecer, ou simplesmente não reclamar, porque você se predispôs a estar nesse momento ou neste lugar, ou é a sua vida que lhe leva a isso, pode transformar. Mas eu acho que é questão de hábito. As pessoas criam um hábito. É aquele mindset fixo, Automático. né? Também. Automático. A pessoa, às vezes, ela não se dá conta de que ela só reclama.
Por isso que é interessante receber, sim, um feedback, lógico, de forma gentil, igual a Ada falou, olha, para agradecer mais, né? Olha quantas coisas boas a gente tem. É porque gentileza gera gentileza. Gera gentileza. E a gente precisa, porque eu acho que um grande diferencial é mudar esse mindset, né? Isso muda tudo, porque só que tem pessoas que são difíceis a mudanças, que são pessoas assim que têm uma dificuldade muito grande em mudar, por isso que sofre e fica nessa energia. E na verdade até a fala dela é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. A síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela. Nasci Eu tenho assim. certeza que na Little Seeds, como especialista em educação, principalmente desenvolvimento para crianças, nós falamos sobre escassez. E a Viviane nos deu uma ótima explicação sobre isso. Eu entendo que escassez e abundância têm um contraposto. Então, como vocês, como especialistas em educação infantil, desenvolvem nas crianças para não ter esse pensamento de escassez e transformar isso em possibilidade de abundância, de aprendizado, em vez das limitações. Então, escassez e oportunidade para ser abundante. Como a gente trata isso? Como a Little Seeds, como especialista, vocês tratam isso? Dentro da Little Seeds mesmo, a gente tem atividades de engajamento. Tem até uma atividade que eu gosto bastante, que é a do copo. A criança, ela precisa ter essa tomada de consciência, né, para completar esse copo. Como que você está vendo esse copo? A criança que ela é do mindset fixo, nossa, tá quase vazio. A criança que é do mindset, não, eu acho que ele tá quase completo, tá bom. Então, através dessas atividades, a gente consegue despertar essas sementes, né, de abundância e não de escassez. Só que, por incrível que pareça, existem, e até fiz com outros alunos mais jovenzinhos, que já tem um nível de inglês que a gente consegue falar naturalmente, assim, eles falam que, não, eu sou muito negativo. Eu sou muito negativo. Nossa, eu tô vendo esse copo vazio. Então, assim, eles mesmos não se dão conta disso. Aí a gente levanta com outros questionamentos. Ou seja, a gente desenvolve a língua, né, com questionamentos para essa criança e para esse adolescente, né, trabalhar a fluência, mas com essa tomada de consciência. E aí é muito incrível, porque tem crianças que sim, têm esse mindset. Geralmente, isso acontece mais com os adolescentes. As crianças em si, elas já são mais assim... como dizer, é um HDzinho que tá virgem ali ainda, né? São mais receptivos. Isso, são receptíveis. São abertos. Isso já não acontece muito com os adolescentes. Tem uma outra atividade que eu gosto bastante, que é do espelho, né? Quando você olha para o espelho, você consegue falar coisas boas ou coisas ruins? Eu nem gosto de olhar no espelho, porque eu me acho feio, porque eu me acho isso, me acho aquilo. Então, olha como que é importante essa tomada de decisão, essa consciência, plantar essa semente e essa autorreflexão. Porque, às vezes, eles não têm essa consciência, né, desse mindset em construção. Eles estão no mindset fixo. E na formação dos professores também, justamente para trabalhar para que eles, na rotina, na prática, perceba a criança que está nessa situação que a Deise acabou de explicar. Se sentindo de forma negativa porque está no aprendizado, está tendo dificuldade de aprender e mostrando com as atividades que é possível. Vou aproveitar para dar um corte, tenho certeza que depois nas redes eu já estou até bolando o que eu vou fazer. Vocês sabem a finalidade do espelho? Reflexão. Refletir. Refletir. Refletir o quê? A imagem. Qual imagem? Aquilo que você está mostrando, depende, o espelho né? nunca reflete o que você é por fora. Ele reflete o que você é por dentro. Por exemplo, se eu acordo de manhã e vou no espelho e olho para ele e vejo que meu cabelo está mais ou menos. Ou, de repente, eu estou lindo. Não vai acordar lindo. Enxerguei que algo está faltando. Ou me arrumei e olhei no espelho. Essa roupa está boa. Para quem eu vou conversar, onde o ambiente que eu vou, está excelente. Então, o espelho refletiu o que você é por dentro, a maneira como você se cuida, como você se trata, como você espera de você mesmo, ele está te mostrando que você tem que melhorar. Independente de onde você vai, você tem que estar sempre melhor, se vestir da melhor maneira, né? Então, o que você pensou aqui dentro e o que está aqui dentro, o espelho mostrou que você precisa mudar, mas você aceitou aquele momento e falou, não, para mim está bom do jeito que está. Então, o espelho ele reflete o que a gente é por dentro.
Boa reflexão. Ótima reflexão. Não tinha Perfeito. parado para pensar desse jeito. Aprendemos mais uma. Exatamente. Eu sempre, alguns projetos, principalmente consultoria, eu dou sugestões, porque eu trabalho muito com GMP, né, que é Good Manufacturing Practice. Então, eu peço para a empresa colocar um espelho enorme, de preferência até 2 metros, para a pessoa se enxergar inteira. Porque na maioria das vezes a gente procura enxergar só o rosto, né? E a gente não é só rosto. Nós somos corpo, alma e coração. E mente. Eu já fiz uma atividade na formação de professores que era uma dinâmica, e nessa dinâmica cada um teria que, por vez, chegar diante do espelho e falar para todos os participantes o que enxergava. Nossa, que sensação, que momento, porque assim, é uma verdadeira terapia. Alguns saíram muito felizes, dizendo que o que enxergava, o que via, e outros emocionados. Eu não vou dizer tristes, mas emocionados, porque disse assim, essa pessoa que está nesse espelho hoje não sou eu. Então, um momento único numa formação, porque assim, quando a gente está lidando com professores, a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque a gente está lidando com uma pessoa que vai ser responsável pela vida de várias crianças. Então, é a formação de vida. Então, esse ser, quanto professor, Vivi, não só como especialista em PNL, mas também como diretora de escola, sabe do que eu estou falando, né, Vivi? Nós precisamos, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas nós precisamos, diante de uma classe, estar preparado para ensiná-los e formá-los como cidadãos futuros. Então, assim, criança traz cada pergunta, ou cada situação, ou cada momento, que se o professor não estiver bem consigo mesmo, se enxergar e mostrar como ele é um ser humano que pode cometer atos falhos, porque todos nós erramos, como um ser humano que pode acertar e vai errar, como um ser humano que pode ajudar a acolher a criança em algum momento, vai por água abaixo toda a didática, todo o ensinamento. Precisa estar como ser humano pronto também para enfrentar. Não basta só a parte da sua especialidade. Estudei matemática, ótimo. Vou dar aula de... Vai muito além da sua especialidade, seja matemática, seja o geógrafo, e assim sucessivamente. E especificamente, nessa formação em que eu fiz do espelho, acho que deve ter sido bem parecido com aquela que você está falando também, mas só que cada um na sua área, um momento único na minha vida como profissional trabalhando ali com eles. Porque, assim, para eles ficaram todos muito, muito satisfeitos e felizes com o aprendizado, mas a pessoa que mais aprendeu ali fui eu, a que estava aplicando. Obrigado por compartilhar, excelente. Então, fica aí. O nosso tema de hoje é gratidão, né? Principalmente pensamento e abundância, né? Viviane, como especialista em PNL, você enxerga esse déficit da maioria das pessoas apresentarem, por exemplo, quando você vai fazer a mentoria, as pessoas, você consegue evidenciar um cenário de ausência de gratidão naquela pessoa? Sim. É como a Daisy falou, às vezes a pessoa nem percebe, porque ela está tanto no automático que ela não se dá conta. Por isso mesmo que vem fazer mentoria, para ter mais alta performance, para ela começar a enxergar quais são as suas qualidades. Porque quando a gente fala da mentoria Aprimore-se, o ponto fundamental é o autoconhecimento, que todos os episódios anteriores, a gente sempre falou do autoconhecimento. Perfeito. Que ele é fundamental. Então, quando a pessoa tem essa visão sobre ela, que ela consegue olhar no espelho e ver quem ela é, que a gente fala que é a identidade, ela saber realmente quem ela é. Porque quando a gente começa a enxergar quem somos nós, a gente começa a ter uma vida de muito mais segurança, confiança, você fala melhor com as pessoas, você se relaciona melhor, você sabe quem você é. Então, você começa a não ter mais aquela sensação, o que vão dizer de mim? Não importa, você sabe quem você é, você sabe para que você veio, seu propósito, seus objetivos. Então, a pessoa começa a ter muito mais autoconfiança nela própria. E a gente trabalha, falando nisso, até trouxe para vocês. Ótimo. Tem uma pedrinha aqui, Olha, que é cristais. A gente trabalha agora na mentoria
a gratidão. E isso é fundamental. Então, eu falo para as mentoradas que elas têm que adotar uma pedra da gratidão. E essa pedra tem que andar com ela sempre. Se ela preferir na bolsa, um lugar que ela consiga ter acesso durante o dia. O que acontece? É um exercício muito importante. Se ela está ali no dia a dia, ela pega sem querer essa pedra, ela vai ter que colocar pelo menos 5 coisas que aconteceram naquele dia, naquele anterior à pedrinha, pegar a pedra e agradecer. Então, com isso, ela vai condicionando a mente a ser grata. E isso é um excelente exercício. Então, todos os dias ela vai ter que começar a falar: o que eu sou grata hoje? Eu sou grata por poder respirar, eu sou grata porque eu tenho o alimento, né, para todos os dias, eu sou grata porque eu tenho uma boa roupa para vestir, eu sou grata porque eu tenho o meu trabalho. Então, ela vai começar a identificar tudo que ela é grata. Isso transforma a vida, porque realmente a gente não está falando só de gratidão como um sentimento, ela serve para reprogramar a nossa mente, reprogramar para o sucesso, para a abundância. E isso é diário, não tem como, a gente tem que fazer esse exercício. E como a Danúzia falou, antigamente a Viviane, de antes do desenvolvimento humano, da PNL, eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Reclamava, eu falava que a gente reclamona, chata, que a pessoa que reclama é chata, não adianta. Mas é o que eu falei, todos nós reclamamos, né? Porque nós vivemos numa sociedade que reclama. Mas a nossa ambiência, onde a gente convive, onde a gente está praticamente todos os dias, se a maioria das pessoas reclama, você vai fazer o quê? Exato. É que nós temos o neurônio espelho no nosso cérebro. Então, ele vai captar aquilo que o outro está fazendo e o neurônio espelho faz eu falar até igual outra pessoa que eu convivo muito tempo. Aí, quando você percebe, você fala assim, nossa, eu estou reclamando. Sim. E eu não sou essa pessoa. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vamos mudar. Desenvolvimento humano, vamos aprimorar. E assim, hoje, é muito raro ter uma reclamação. E se acontece, porque a gente é ser humano, claro. Aí, o que eu faço? Não, vamos voltar, não é isso. Vamos reprogramar, vamos fazer diferente e a gente muda o foco. Então, esse é o ponto fundamental. E a pedrinha, a partir de agora, ó. Que legal. Pegue uma pedrinha aí, um cristal de preferência, que o cristal tem energia. Vou descarregar aí. Aí, não, descarregar não, a gratidão tem que estar aqui. Você vai ter que descarregar toda a sua gratidão. Né? Para condicionar a sua mente. Entendeu? É um exercício. É um exercício, mas é aquilo que a gente falou, na prática. Então, a Vivi acabou de dar um exercício para que a gente coloque no dia a dia. Para não esquecer. Para não esquecer e para virar prática. Tudo que nós praticamos todos os dias vira hábito. A rotina nos dá o quê? A excelência. A excelência leva a alta performance. Leva a alta performance. Nós estamos no 10º episódio. E nós 4 somos gratos por estarmos aqui. Muito. Né? E a gente ainda tem muito pela frente. Eu penso assim, as pessoas não falham porque elas esquecem de agradecer o que elas já têm e se preocupam com aquilo que elas ainda não conquistaram. Gostaria que vocês dessem algum insight sobre isso. Sim, porque até muitas vezes, a Vivi falando agora assim, nos ensinando uma prática para que a gente possa criar um hábito, uma rotina. Por quê? Porque é natural do ser humano, no seu dia a dia, e a gente vive numa sociedade que é muito tranquilo se reclamar de tudo e de todos, porque nós vivemos numa sociedade evoluída, rápida, não é verdade? Com suas deficiências, mas que a gente vive num mundo globalizado em que tudo pode, não é possível que tudo que aconteça ao nosso redor esteja a nosso favor. Muito pelo contrário. Então, a gente tem que, nesse autoconhecimento, nos mostrarmos no dia a dia que a gente tem capacidade de mudar e mudar o ambiente em que estamos, porque, caso contrário, a gente deixa com que eles se moldem a nossa vida e a gente passa a ser um reclamão também. Então, muitas vezes, por conta e o ensinamento de uma prática, faz com que isso nos leve a essa maneira de enxergar de forma diferente. Aí, como eu falei, ninguém nasce já com a gratidão colocada. Mas uma vez que eu pratico, que eu me torno uma pessoa que agradeço constantemente, eu consigo, a Vivi falou logo, né, que a gratidão está lá
Uma bem frequência alta. numa frequência muito alta. E o que pode estar junto dessa frequência muito alta? Qual o sentimento que eu posso estar junto com isso, amor? Se eu agradeço, gente, é o amor. Com certeza. Com É o certeza. amor, sentimento mais belo, Genuíno. genuíno, e que faz assim, é o sentido de tudo na vida, não é verdade? Até E- espiritualmente falando, tem uma justificativa, foi baseado no amor, mas se a gente falar cientificamente também, então, se eu agradeço, essa frequência me leva a algo muito maravilhoso, que é amar. Amar a quem não conhecer, porque amar é muito difícil, porque amar quem está do nosso lado é facílimo. É fácil. E se a gente não consegue, o que, que a gente faz? A gente se afasta. Mas amar quem a gente não conhece é dificílimo. Amar quem nos prejudica, muito mais. E como que eu consigo chegar a uma situação em que esse ser humano vai dizer assim, nossa, eu consigo o perdão, o amor para alguém, se eu mantenho essa frequência de gratidão. Ótimo. E falando em frequência, só para deixar aqui, a frequência ela atrai para nossa vida. Nós somos como um imã. Então a gente vai atrair aquilo que a gente tem vamos dizer de uma forma mais clara, didática. É como se em volta da gente tivesse uma frequência energética, certo? E essa frequência é o imã. Então, se eu estou numa frequência alta, o que vai atrair? A mesma frequência, que nem o rádio. Se eu estou escutando 90.3, eu não consigo escutar 107,5 ao mesmo tempo. Consigo? Não. Não. Então, eu estou na mesma frequência, eu estou ouvindo 90.3 e tem uma frequência. Então, se eu estou numa frequência alta, por exemplo, a gratidão, se eu não me engano, é 580 Hz, eu vou atrair as coisas que estão na mesma frequência. E o que está na mesma Exatamente. frequência, como a Dan falou, amor e outros vai sentimentos mais, né, acima. Então, a gente vai atrair essas coisas para nossa vida. Agora, se eu estou... A reclamação, o medo, a insegurança, a A raiva... inveja. Ela tá lá a gente fala lá no pé, lá no rodapé. Tá lá entre 20, Sim. 30, 50 Hz. O que eu vou atrair para minha vida? Eu acredito nisso. Não sei vocês, e cada um tem a sua forma de crença. pensar, a sua crença. Tá tudo certo, não tem certo ou errado. Sim. Mas se a gente... Porque o que a gente fala de atrair? Se você é uma pessoa positiva, você vai ver as oportunidades acontecerem. Você vai atrair coisas boas, você vai encontrar pessoas boas, você vai ver as coisas de forma diferente. Se você é uma pessoa que só reclama, você vai conseguir focar no positivo ali? Não. 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 Você vai olhar para... conhecer aquela pessoa. Mas aquela pessoa ali é baixinha, ou aquela pessoa é chata, aquela pessoa fala demais. Você só vai focar no que é ruim. Sim. Você não vai conseguir enxergar o que a pessoa tem de qualidade. Porque eu falo assim, defeito todo mundo tem. Só que o que a gente precisa focar? Na qualidade. E Esse- agradecer cada pessoa que conecta com a gente. Mas assim, ó, Vivi, deixa eu te falar. E assim, algumas pessoas, às vezes, Rogério e Deise, não sei se vocês já vivenciaram isso, algumas pessoas, às vezes, fazem até críticas, porque nós recebemos críticas também. Sim. Né? Então, muitas vezes, as pessoas fazem assim, então, é só agora pensar positivo que tudo vai acontecer de Não. bom Com na certeza. na Com sua certeza. vida. E não é assim. Não é mágica. Né? Outro dia desse, eu acho que foi até um post da Vivi que colocou ela estudando, e eu não sei se foi o dela ou foi logo em seguida alguém falando assim, e depois pensam que é sorte. que é Foi sorte. você, né, mesmo, não foi outro E que depois passou. dirão que é sorte. E depois dirão que é sorte. Foi isso mesmo, Vi, foi o seu post que eu vi. E assim, e não sabem os bastidores. O que E a a- gente faz. E assim, os bastidores é justamente essa frequência que ela está falando, é a frequência de estudar todos os dias, que tá dando cada vez mais poder de oratória, de fala, de consciência De do que acreditar em si de acreditar em si mesmo, de consciência do estudo em que está fazendo para poder transmitir Ajudar pessoas. em ajudar pessoas. Eu creio muito nisso. Mas, assim, não é porque eu creio que eu posso ajudar as pessoas que todo mundo que chegar ao meu lado, eu vou ajudar. Não é assim que funciona, porque a vida Sim. não é uma mágica. Né? Então, assim, eu preciso crer e agradecer. Sou grata a ter te conhecido, sou grata a estar aqui contigo, sou grata à sua amizade. Mas tem que ter ação. Mas eu preciso ter essa ação e essa convivência para que a gente continue Esse em harmonia movimento, sempre. né? Sim. Não Tem é que ter verdade? movimento. E faz com que essa harmonia, olha a frequência, vai gerando cada vez mais o nosso bem-estar, aí vai aumentando, vai melhorando a nossa convivência, os nossos aprendizados,
E mesmo no momento em que a gente passar por alguma dificuldade, a gente sabe que tem apoio. Sim. A gente sabe que pode contar um com o outro. Por exemplo, eu recebi um feedback positivo do meu irmão, né? Ele falou assim, Rogério, às vezes a gente está aqui em casa e o nosso sobrinho corre para lá, corre para cá, e o menino é hiperativo. Aí, o momento que a gente tem com a esposa, eu vou lá e ponho o podcast de vocês. Mas não parece que é você que está falando. Que legal! A gente, vocês passam um conteúdo e a gente viaja no que vocês estão falando e a gente olha, dá certinho o que eles estão falando. Então, isso também é legal, um feedback positivo, porque a nossa identidade é o público se identificar com a gente. Né? Pode aprender mais, o projeto é para o público se identificar com a gente. Mas mais que isso, é nós aprendermos também. Né? Como você falou. Eu acho que isso é um ponto importante. Não é porque nós estamos aqui falando de high performance que nós somos, né, nós estamos nesse processo. Então, não é uma coisa que a gente tem que construir todos os dias. É aquela sementinha, aquele esforço que tem que acontecer todos os dias. Então, eu acho que é isso. Gratidão melhor do que saber que tem pessoas que estão conosco nessa caminhada. Então, sim. Não é verdade? Como, por exemplo, o feedback que você recebeu, eu também recebi alguns. E creio que as meninas também. Então, isso é muito gostoso, porque faz assim, olha, existem pessoas junto com a gente nessa caminhada, aprendendo com a gente, se inspirando na gente. E assim, eu tive um dos feedbacks que foi assim, de uma conhecida. Nossa, adorei o podcast. Muito legal. E você sabe que, baseado naquilo que você falou, eu comecei a estudar de novo. Olha que coisa maravilhosa. Poder transformar uma pessoa já valeu. Que coisa maravilhosa de ser, porque é uma delícia estudar. Eu disse assim, mas existem milhares de pessoas que dizem que não gostam de estudar. Mas aí tem uma coisa, você pratica? Houve estímulo lá? Eu adoro estudar. Houve estímulo lá atrás? E nunca é tarde. Né? A gente viu no episódio anterior o Fabrício comentando que ele tem uma estudante, uma aluna que ele falou a idade, não vou repetir aqui, mas assim, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, porque não tem tempo, não tem idade, a gente tem que estudar aquilo que gosta, que nos dá prazer, e sentir prazer nisso. Então, se sentir bem, né? Se sentir bem. Mas eu não gosto de estudar. Procure estudar o que você estudar ou ler. Dan, né? Você falou o que gosta. Não existe idade. Eu me formei, a gente teve a formação de Master Practitioner e a pós-graduação. E a gente lá estava junto comigo 2 pessoas maravilhosas, uma com 70 anos, a Thelma, que estava se formando na pós-graduação, e uma, a dona Maria Inês, com 80 anos. Que lindo! E foi maravilhoso a inspiração. Lindas! Assim, o que ela nos inspira, a vida delas, elas estarem ali agradecendo, vivendo aquele momento e curtindo, como se tivesse, né? Eu acho que não tem idade. Não tem idade. Então, isso nos motiva. E é maravilhoso você ver uma pessoa de 80 anos se formando e olhando e falando assim, que bom que eu estou aqui. Então, gente, não tem idade. Venci, né? Mais uma. Uma dica, né? assim, até para quem pensa agora assim, nossa, mas o que é que eu posso estudar? Não tem ideia, não tem uma... Começa lendo. Vai ler algo que te dá prazer, que você começa, que aí pode te dar um insight e dizer assim, vou estudar tal coisa, né? Como atualmente estou estudando inglês. Né? Que se identifica. Mas assim, é a mesma coisa para o hábito da leitura. Não gosto, não criei o hábito de leitura. Nossa, você gosta de ler? Eu recebo tanto esse tipo. Você gosta de ler? Faz assim, ó. Como se fosse uma doença gostar de ler, né? Você gosta de ler? A pessoa até se afasta um pouquinho. Você gosta de ler? Como se eu fosse uma pessoa esquisita porque leio. Né? Eu disse, esquisita quem não gosta, eu penso assim na hora, mas não pode. Mentira, gente. Mas assim, você gosta de ler? A pessoa que não gosta, muitas vezes porque não pratica. Então, começa a lendo algo que seja agradável para você, que você começa a sentir prazer. E quando você vê, você está lendo, estudando. E assim. Ótimo. Tá vendo como a gratidão é um assunto muito, mas muito poderoso, né? A gratidão, na verdade, é que traz a abundância para a nossa vida, perfeito? Então, pessoal de casa, foi um episódio muito especial, né? Teremos agora o episódio número 11, em breve estaremos divulgando o tema em nossas... Mas eu gostaria aqui de, mais uma vez, convocá-los. Teremos o nosso primeiro network, o Pod Conecta. Estamos divulgando em nossas redes. Então, você,
proprietário de empresa, consultor, né, diretores, pessoas, psicólogos, pessoas que... Microempresários. Você que se identificou com os nossos 10 primeiros episódios, vem nos acompanhando. E você também, que conhece alguém, compartilhe os nossos temas, os nossos stories, porque, na verdade, o nosso Pod Conecta, tenho certeza, será um sucesso. Em breve, estaremos divulgando mais materiais e o link do formulário sempre nos nossos stories. Exato. Mais uma vez, agradecemos a presença da Danúzia, da Daisy, da Viviane. Né? O assunto gratidão é exatamente o que eu sinto, a gratidão por ter vocês nesse projeto. E tenho certeza que nós estamos nos transformando para transformar também a vida das pessoas. Então, pessoal de casa, agradecemos a presença de todos. Sucesso mais uma vez. Em breve, episódio número 11. Tchau, tchau. Obrigada, gente.